primeira aula, você se lembra bem, nós falamos que no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos diversas normativas que tratam da proteção de dados pessoais. Entretanto, são normativas esparsas, como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem só para esse tema, ela vem tutelar especialmente a proteção de dados pessoais. E hoje nós vamos conhecer as 10 bases legais que possibilitam que as empresas façam o tratamento desses dados. Vamos lá? A primeira e mais comum, mais corriqueira, que todo mundo conhece, é o consentimento do titular de dados. Ou seja, para você usar os dados desse titular, você pede a ele um consentimento. Você diz a ele qual vai ser a finalidade, por quanto tempo você vai guardar esse dado, com quem será compartilhado e quando você pretende deletar. Mas lembrando que esse consentimento pode ser revogado. E nós, aqui do PROCON, devemos estar atentos se as empresas vão disponibilizar um mecanismo de fácil acesso para que esse consentimento seja revogado a qualquer tempo, ok? A segunda base legal que nós vamos tratar é cumprimento da obrigação contratual, ou seja, eu tenho um contrato e para cumprir o objeto desse contrato, eu preciso usar dados pessoais. Então, por exemplo, uma venda de e-commerce. Você comprou comigo uma camiseta. Para que eu te entregue essa camiseta, para que eu cumpra o nosso contrato de compra e venda, eu preciso do seu endereço de entrega, do seu nome, do seu CPF para emitir a nota fiscal. Isso é um cumprimento contratual. O terceiro é sobre pesquisas. As pesquisas também vão poder utilizar dados pessoais. Mas a recomendação é que sempre que possível haja uma anonimização dos dados, para que não haja um perigo de violação desses dados pessoais. A quarta base legal é referente à administração pública e só vale para a administração pública. Para políticas públicas, como por exemplo, vacinação. Para você fazer uma campanha de vacinação, você pode ter acesso aos dados pessoais dos cidadãos. Então, apenas para a administração pública e para a execução de políticas públicas é possível usar dados pessoais. A outra base legal é a tutela à vida, ou seja, num caso extremo de necessidade de salvar uma vida, você pode usar o dado pessoal desse titular de dados que está em perigo. É o caso de uma pandemia, de catástrofe, ou mesmo para socorrer uma pessoa acidentada entre a vida e a morte. Por óbvio, você não vai perguntar para ela se ela consente que você use os dados dela. Você vai usar por um bem maior, que é a vida desse titular do dado. A gente também tem a base legal para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Por exemplo, a empresa recolhe os seus dados para poder enviar para a emissão do e-social. Isso é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória do Brasil. Nesse caso, ela não precisa do seu consentimento, ela pode, por óbvio, usar os seus dados. Outra base é o exercício legal para a execução de processo, seja ele administrativo, do judiciário ou arbitral. A gente também tem a proteção ao crédito, ou seja, se uma empresa precisar colocar num cadastro positivo ou num SPC o nome do titular do dado que cumpriu ou descumpriu uma obrigação de pagamento, ela também poderá usar o dado desse titular. E por último, a base legal mais subjetiva, que é o interesse legítimo. Essa base legal, ela vem para regular o uso dos dados pessoais que não estejam enquadrados nas outras bases legais. Mas é muito importante que o controlador de dados tenha muito cuidado com o uso delas. Para o legítimo interesse, a gente não pode adotá-lo para dados sensíveis e também não podemos usar para dados de crianças e adolescentes. Então tem que ter muita cautela quando a gente fala de interesse legítimo. São essas as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados.
A próxima aula a gente vai falar do direito dos titulares. Eu espero você!